Oi, gente, como que vocês estão? Hoje eu vou contar alguns relatos para vocês sobre Sete Além. Vocês já ouviram falar? Sabem alguma coisa? Alguém que teve alguma experiência em Sete Além? Se vocês sabem de alguém que teve alguma experiência, que viveu alguma experiência em Sete Além, deixa aqui nos comentários pra gente, tá? E os relatos de hoje são 3. E a gente vai começar com o primeiro, que é de uma menina de 7 anos que foi para Sete Além, gente. Vou mudar o nome daqui dos personagens do relato, né? Para não expor ninguém. Eu vou chamar a mãe de Antônia e a filha de Patrícia, tá? E então vamos lá. A Antônia, uma senhora de 40 anos, ela disse o seguinte... Aconteceu que ela estava vendo televisão com a filha dela, Patrícia, de 7 anos, e a filha dela estava brincando ali na sala. Ela fez um risco num papel e falou: "Mamãe, falta isso de dias para eu ir na festa da casa do papai." E ela estava certa, faltava um dia para ela ir na tal festinha. Antes que a mãe dela falasse qualquer coisa, o telefone tocou bem na hora da novela, gente. Na hora da novela não dá, né? Quem é noveleiro que o diga. A dona Antônia lá ficou pé da vida porque teve que ir lá atender o telefone bem na hora, né? Ela teve que ir lá no quarto atender o telefone porque estava estragada a extensão da sala e ela precisou ir lá no quarto para atender. Aí deixou a Patrícia ali na sala, né? Brincando, e foi lá atender o telefone. Pé da cara, né? Porque é bem na hora da novela. Aí ela disse que era um homem, uma voz estranha, grossa e áspera. E ele disse assim: "Senhora Antônia? A senhora é a mãe da Patrícia?" Ela disse: "Sim, sou eu. Quem que quer saber?" "A senhora precisa ir até a escadaria do condomínio buscar sua filha", ele falou. "Escadaria? Que escadaria? Qual condomínio?" A dona Antônia disse: "Eu não sei, senhora. Ela não estava vestida com uma camiseta verde quando desapareceu?" "A senhora pode ir até a escadaria do condomínio buscar ela?" "Camiseta verde? Minha filha nem camiseta verde tem, seu maluco." "Escuta aqui, vou ligar para a polícia. Minha filha tá aqui na sala comigo. A gente mora em um sobrado e não tem condomínio nenhum. Fica passando trote a essas horas", e xingou o cara, né? Imagine, ligar na hora da novela para passar um trote. Segundo ela achava que era um trote, né? Até então se tratava de um trote na mente dela, mas mesmo assim ela ficou preocupada e saiu correndo, foi lá ver se a filha dela estava lá na sala, né, brincando do jeito que ela tinha deixado. Chegou lá, a Patrícia estava lá quietinha com seu caderno e um monte de giz de cera. No outro dia, ela mandou a Patrícia para casa do pai dela na tal festinha. Colocou nela uma blusinha cor-de-rosa e uma jaquetinha por cima. O ex-marido trouxe ela de volta à noite. Só que a Patrícia, na hora que chegou, agarrou muito forte quando viu a mãe. Perguntei para ela se estava tudo bem, né? A mãe dela perguntou se estava tudo bem. E ela disse que antes de trazê-la, passou no prédio da namorada do pai. Que a Paty derrubou o suco na blusa e por isso ela precisou pegar uma camiseta emprestada da filha da namorada dele, né? Então a menina derrubou sucos na festa lá, acabou sujando a roupa e precisou pegar uma emprestada da filha da namorada. E isso mesmo, gente, o mais louco de tudo, vocês não vão acreditar. Vocês acreditam que a menina tava com uma camiseta verde? Isso mesmo, gente, a menina tava com uma camiseta verde. Mãe dela já ficou com a pulga atrás da orelha ali, né? Já se arrepiou. A mãe dela, né, achou estranho, né, e queria saber se tinha acontecido alguma coisa além daquilo, né, porque a menina tava com uma cara assim, um semblante assustado. E aí
ele respondeu o pai e falou que não, que a Patrícia saiu da festa toda feliz, mas que na volta ela ficou estranha e séria. Realmente, a minha filha estava muito esquisita, a dona Antônia falou aqui, né? Relatou. Quando ele foi embora, tentei conversar com a Paty, mas ela não se abriu de início. Insisti muito e ela contou que quando desceu as escadas do prédio da namorada, na frente do pai, ela se perdeu. Gente, dá para acreditar nisso? Ela se perdeu lá no prédio da namorada do pai. E foi parar em um outro prédio chamado Sete Além, gente. Meu Deus, olha que loucura! Ela disse que ficou chorando alto e chamando pelo pai, até que um homem bonzinho com olhos amarelos pegou ela e levou para casa dele. Olha só, que loucura, gente, tudo isso. E a mãe dela, ficou super assustada com aquilo e falou: credo, filha, que história maluca é essa? Você não se perdeu do seu pai. Ele te trouxe, tá tudo bem. Falei com a nuca gelada, assim, né? Diz que ela ficou toda arrepiada com a história, né? Daí a menina disse assim: mãe, o homem bonzinho com o olho amarelo telefonou pra cá, mas você disse pra ele que ia chamar a polícia e que eu tava aqui com você e ele desligou. Depois ele me mandou descer a escada do prédio de novo e o papai me encontrou. Gente do céu, olha que experiência, olha que história, gente. Somente agora há pouco, antes de eu entrar, que a minha filha veio me mostrar uma folha de papel com 7 riscos. Perguntei o que era aquilo e ela falou: foi isso de dias que eu fiquei na casa do homem longe de você, mamãe. Imagina, ela ficou 7 dias lá. Olha que loucura, como isso, gente? Se ela tava num dia com a mãe, no outro dia com o pai, e ela, né, não tem muita explicação, meu Deus, como o tempo não passa quando tá lá, é uma coisa diferente, né? Não sei como que funciona, né, em si. Não sei o que dizer. Minha filha passou apenas algumas horas longe de mim, a mãe dela falou, né? Mas consegue contar com convicção cada um dos detalhes dos 7 dias em que ficou hospedada na casa do homem bonzinho de olhos amarelos que morava em Sete Além. Olha que loucura, gente, né? O cara ligou pra ela pra pedir pra mãe dela ir buscar ela. A mãe dela achou que, né? E realmente a menina estava em Sete Além. Ficou 7 dias lá. Pense, que loucura, que doideira. Gente, eu vou contar mais um relato pra vocês. E o relato agora é sobre o banheiro do shopping. Olha, dá até medo de entrar no banheiro agora do shopping. E a história agora é um relato, vou dar o nome aqui pro rapaz, é um rapaz, vou colocar o nome dele de Júlio. E ele diz o seguinte, ó, que há 6 meses ele foi com a namorada dele no cinema, foi comemorar com ela 2 anos de namoro. Fizemos aquele programa básico, jantamos no shopping e tal, e depois fomos assistir um filme. Assim que saímos da sessão, caminhamos pelos corredores para olhar as vitrines. Minha namorada disse que queria comprar uma bolsa e me pediu para esperá-la próxima a uma revistaria. Desconfiei que ela queria, né, me fazer uma surpresa de namoro e tudo mais, né? Afinal a gente estava ali comemorando e tal. Concordei e fui olhar algumas revistas numa banca. Disse a ela que aguardaria ela lá e ela retrucou dizendo que não demoraria. Assim que ela se afastou, fui ao banheiro que ficava exatamente no corredor em frente à revistaria e havia 4 ou 5 pessoas no local, que é bem grande. Todos os mictórios, porém, estavam ocupados e por isso eu fui num reservado. Coisa rápida, jogo assim rápido, né? Nem cheguei a travar a porta. Tirei o meu celular do cinto e o coloquei sobre uma apara de madeira. O mais estranho é que não fiquei nem 2 minutos
dentro do reservado. Ouvi risos de criança no banheiro e conversas. Olha que loucura, gente. Assim que terminei, né, o que tinha ido fazer lá, saí. Não sei se consigo descrever, ele conta aqui, mas já havia algo muito estranho no banheiro. Não sou muito de reparar em detalhes, mas minha namorada é. Ela é virginiana. Apesar disso, notei que algo havia mudado, começando pelas luzes que estavam amareladas e não brancas. Muito amareladas, quero dizer. Uma faixa verde bem grossa cruzava a parede e os espelhos estavam menores. Não havia ninguém lá dentro. Nem as crianças que estavam gargalhando há poucos segundos. Olha que louco. Lavei as mãos e achei que estivesse ficando maluco. Para mim, a água estava meio morna e muito, muito grossa. Nojenta, para falar a verdade. Procurei por papel e não encontrei. Saí balançando as mãos para secarem no ar, fora do banheiro, né? E achei que fosse desmaiar. Achei que havia saído pela porta errada ou entrado em algum corredor novo. Bom, pelo menos foi o que eu tentei acreditar. O shopping estava parecendo, na verdade, uma galeria. Ainda era um shopping, conceitualmente, mas estava bem mais velho e desgastado. A luz era fraca e as lojas pareciam amontoadas de produtos, tudo muito feio. Andei acelerado até uma área mais aberta e tive a certeza de que não estava mais em um lugar conhecido. Nada era parecido com o que eu já havia visto em algum lugar da minha cidade, ou até na televisão. Começando por pequenos detalhes que me assustaram. Haviam aquários do tamanho de latas de lixo, espalhados em todo lugar. Dentro desses aquários eu identifiquei uma espécie de pano, sei lá, parecia um pedaço de cobertor roxo que ficava se mexendo dentro desses aquários. Olha que loucura, gente. As pessoas iam até esses aquários e colocavam as duas mãos em cima e começavam a rir. Bem bizarro, gente. E eram risadas feias, como se tossissem com o peito cheio de catarro. Ai, misericórdia. Fiquei parado olhando para esses aquários. As pessoas vinham em grupos de 2 ou 3, encostavam e riam. Mexi a cabeça para os lados rapidamente procurando minha namorada e tudo o que eu queria era entender o que estava acontecendo e ver um rosto conhecido. Ele estava tipo perdidão ali no meio do negócio. As pessoas passavam por mim e me ignoravam. Eram parecidas com pessoas normais, mas ainda assim não eram totalmente normais. Elas eram parecidas entre elas. Não idênticas como gêmeos. Não sei explicar. Como quando você viaja para um país diferente onde as pessoas têm traços parecidos, tipo japoneses e coreanos e chineses, que a gente acha que é tudo igual, né? Mas também tem traços particulares. Tipo, a gente acha que é tudo igual, mas tem alguma coisinha ou outra ali que diferenciam eles, né? Tipo, japoneses, chineses e coreanos, um tem o olho puxadinho para cima, outro aqui, outro para baixo. Então as pessoas eram parecidas, mas tinham alguma coisinha que deixava diferente. E a revistaria não estava mais lá. Olha que louco. No local, um homem vendia peças ou algo assim. Ele tinha uma mesa grande de madeira rústica, com vários objetos pretos que pareciam ser de ferro. Os objetos tinham formatos estranhos, ganchos, ferraduras e engrenagens. Cheguei perto e ele perguntou se eu ia trocar ou comprar. Eu não respondi. Uma menina de mais ou menos 7 anos se aproximou e pegou uma peça de ferro que parecia uma colher negra e mostrou para a mãe dela. A mãe se aproximou e pegou uma carteira para pagar. A garota apontou a colher para mim e eu pude ver bem seu rosto. Era normal, mas também tinha algo de muito estranho. Não sei se eram as sobrancelhas ou a distância dos olhos.
Senti um medo inexplicável. O olhar da menina passava uma maldade sem tamanho. O homem respondeu para ela: Não, ele não vai comprar. Pode pegar. Acho que ele nem é daqui de Sete Além. A mãe me olhou com nojo, tomou a colher da menina, colocou de volta na mesa e puxou a filha para longe de mim, como se eu tivesse uma doença. Comecei a ficar tonto e me sentei em algum banco de madeira que era muito parecido com os bancos normais de shopping, exceto que esse era bem mais baixo e só acomodavam uma pessoa. Vi outros bancos, desses naquele local. Um som alto tocou e todo mundo parou e olhou para cima. Era um barulho alto e grave, como aquelas buzinas de navio que a gente vê em filmes. Depois que o som parou, todos retomaram seus caminhos. Bem louco, né? Tipo, parece aqueles sonhos assim confusos que a gente tem. Às vezes a gente sonha, tá num lugar, daqui a pouco já tá em outro e é uma loucura, uma confusão só. Pensei na minha namorada, na minha mãe. Aquilo só podia ser um sonho. Olha, que eu falei. Levantei rápido e fiquei tão tonto que precisei me apoiar em uma vitrine que falo de todo o coração. Vendia as pombas vivas. Pomba, gente. Pomba viva. Umas 10 pombas andavam por lá tentando voar e bicavam atrás da vitrine de vidro. Então eu gritei. As pessoas começaram a me olhar e apontar para mim e cochichavam. Decidi ligar para minha namorada. Coloquei a mão no cinto e meu celular não estava mais preso a ele. Eu havia esquecido lá no reservado, lá no banheiro, né? Voltei pelo corredor e entrei rapidamente no banheiro. 3 homens estavam sentados no chão do banheiro, um deles debaixo da pia. Conversavam algo que eu não quis nem saber. Pulei por cima deles e entrei no banheiro e meu celular ainda estava lá. Olha que sorte, né? Tranquei a porta, sentei no vaso e tentei ligar para minha namorada, mas não consegui. O aparelho estava simplesmente apagado. Apertei os botões com força, mas não adiantou, não ligava. Ouvi risos de criança novamente. Não sabia se ficava aliviado ou assustado, então fiquei lá uns 10 minutos, até que alguém bateu na porta e era o rapaz da revistaria. Ele disse que havia me visto entrar no banheiro e que minha namorada já estava me aguardando na banca dele há algum tempo. Ele perguntou se eu estava passando mal ou algo do gênero. O banheiro estava claro e o shopping estava normal. Minha namorada não acreditou em mim, mas viu que eu estava realmente muito nervoso. E não há pra menos, né, gente? Foi o pior dia da minha vida. Estraguei nossa comemoração passando mal do estômago hora depois. Não voltei ainda ao shopping e estou pensando seriamente em fazer terapia. Eu achei que tinha ficado louco até achar alguns casos e relatos sobre Sete Além, contando de experiências de Sete Além também. E aí ele ainda continua aqui: Deus me livre existir um lugar daquele. Então agora eu vou contar mais um relato para vocês. Esse é um relatinho mais antigo, tá? Eu acho que algumas pessoas talvez já tenham ouvido. É um relato que ocorreu em 1994. Ele relata que ele estava no 2º ano da faculdade. Ele tinha 19 anos na época, né? E lamentava o fato de que só poderia cursar o período noturno a partir do próximo ano. Os 2 primeiros anos eram obrigatoriamente matutinos, o que dificultava a busca por empregos ou estágios. Até então, minha experiência se resumia a um longo período como gerente de uma videolocadora, que era como se chamava o Netflix da época. Mesmo morando longe da faculdade, eu adorava o caminho de volta para casa. Os longos trechos a pé até o ponto de ônibus para em seguida tomar o metrô me permitiam observar como as pessoas eram diferentes em seus trajes, gestos e falas.
Tudo aquilo era subsídio para novas histórias que eu diariamente escrevia. Obviamente, também aproveitava o caminho para ler. Normalmente caminhava até lá para tomar um ônibus qualquer, o primeiro que passasse, pois todos levavam para um ponto da avenida onde facilmente acessaria o metrô. Não importava o nome do ônibus, o número ou a cor do ônibus. Todos obrigatoriamente iam até o fim da avenida para então seguirem seus itinerários, né? Isso era bom porque eu não me demorava mais que 2 minutos no ponto de ônibus. Ele não ficava mais do que isso lá, porque todos os ônibus iam até o final lá da avenida que ele precisava ir para pegar o metrô. Naquela tarde quente de outubro, após uma exaustiva aula de mercadologia, segui meu caminho costumeiro até uma grande e famosa avenida a alguns minutos do campus. Cheguei no ponto e coloquei um CD, acho que do Nação Zumbi. No Discman, gente, no Discman. A pilha. Quem teve um Discman sabe. Só quem teve CDs sabe. Fitas e tudo mais. Se a geração de hoje não sabe o que é essas coisas. E a voz do Chico Science parecia demoníaca, gente. Olha que já ficou assustador aí, né? A hora que ele colocou para escutar, disse que já tava com uma voz estranha o aparelho dele lá. Um ônibus chegou e parou, eu entrei, substituí o Discman por um livro. Em média, o trajeto demorava de 25 a 30 minutos por causa do trânsito. E quando eu tinha sorte de encontrar um banco vazio, lia várias páginas. Naquele dia, nem 15 minutos se passaram e senti a mulher ao meu lado no banco me cutucar. Parei de ler e olhei para ela. Você não vai para Sete Além, vai? Ela me perguntou. Apertei os olhos, tentando entender o que ela estava falando, né? Teria dito Santarém? Ela insistiu. Esse ônibus vai para Sete Além, moço. É melhor você descer. Sorri para ela. O nome Sete Além havia ficado claro, mas o conselho não havia sentido. Olhei para os lados e todos, absolutamente todos no ônibus, estavam me olhando. Uma outra mulher em pé, um pouco mais à frente, falou: vai, desce, moço. Próximo a ela, um rapaz com uma pasta na mão acenou positivamente com a cabeça e foi mais incisivo. Desce aí. Falou para mim, né? Ele disse. Antes que eu perguntasse o que estava acontecendo, o cobrador, que também me olhava com um maço de notas na mão, gritou para o motorista: vai descer! O ônibus parou na hora, ali mesmo. Não era nem parada ou ponto de ônibus, mas eu não liguei. Levantei-me rapidamente do banco e brucutu, fui em direção à porta aberta. As pessoas no corredor abriram o caminho, acompanhando-me com o olhar. Eu desci e, confesso, na hora dezenas de pensamentos me ocorreram. Seria um ônibus particular? Não havia um cobrador, afinal de contas, se fosse. Teriam me confundido com alguém? Talvez assim que pisei no asfalto, o ônibus retomou o caminho até que estranhamente virou à direita em uma ladeira de paralelepípedos, um trajeto incomum que nenhum ônibus fazia, e aquele nome Sete Além nunca mais saiu da minha mente. Seria um bairro, uma cidade? Perguntei aos meus conhecidos e até olhei no guia de ruas, uma espécie de Waze do século, onde seu dedo indicador fazia o papel do carrinho, né? Ele procurou lá e nada de achar sobre Sete Além. Ninguém nunca reconheceu esse nome nas proximidades, ou até em outro lugar do mundo. Sei que dias depois passei a sonhar com Sete Além.
E desde então, pelo menos uma vez por mês, vejo em suas estranhas ruas durante o sono. Então ele sonha com Sete Além, gente. Ele não chegou a ir para Sete Além, ele pegou um ônibus que estava indo para Sete Além. Mas a partir daquele momento ele começou a sonhar com Sete Além, gente. Olha que loucura. E aí, gente, o que vocês acharam? Se vocês tiverem mais relatos sobre Sete Além, já manda pra gente. Vou deixar o e-mail aí na descrição do vídeo. E já manda pra gente o seu relato sobre Sete Além, que a gente vai estar contando aqui no canal para todo mundo ver. Então bora lá? Até a próxima, pessoal. Se vocês gostaram do nosso conteúdo, já aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixe seu like e não deixe de participar. Comenta aí e bora para os próximos vídeos. Fui!